Pessoal, vamos pensar um pouquinho fora da caixa, então, ou fora do gabinete. A gente está falando de pentest, né? A gente está falando de coisas que você pode fazer para invadir o computador dos outros, de coisas que você pode fazer no seu pentest para invadir a empresa que você está prestando serviço. Mas vamos pensar um pouquinho mais. Quais outros tipos de hack a gente pode fazer com esses mecanismos? Essa é uma área bastante interessante também, porque existem alguns hacks não intrusivos que você pode utilizar para automatizar certas tarefas diárias. Como, por exemplo, automatizar algum jogo de celular. Ou como, por exemplo, você tentar fazer um brute force físico para aqueles cadeados eletrônicos ou para aquelas portas eletrônicas que você precisa digitar senha para poder entrar. Imagina você fazendo um brute force físico. Você encaixa lá o Arduino com alguns servomotores ou com outro método de interação e ele vai lá testando todas as combinações o mais rápido possível para você poder entrar nessa porta. Normalmente 4 dígitos, não vai demorar tanto assim, né? Então a gente pode utilizar esse tipo de hack em jogo ou um mecanismo que não possui interface amistosa com o usuário. Vamos supor que você tenha um mecanismo aí de hardware que não tem uma interface muito amistosa com o usuário. Você pode usar esse tipo de hack para interagir melhor, né? A parte interessante da brincadeira é que existe a possibilidade de automatizar esse tipo de tarefa sem ser pego. Porque vamos supor que você automatiza a sua tarefa, você automatiza para jogar um joguinho, que nem a gente está fazendo aqui, esse Piano Tiles. Como é que a desenvolvedora do software vai pegar o teu hack? Ela provavelmente não vai conseguir pegar esse tipo de hack. Por quê? Porque você não alterou nada no sistema, você não alterou nada no software. A única coisa que você está fazendo é que você criou um robô para jogar por você e esse robô joga muito melhor do que você. Olha a diferença aí, pessoal. Pensem nas possibilidades de hacks que vocês podem fazer no ambiente real, na vida real, e não só na computação, e não só dentro das linhas de código, dentro da programação. Imaginem as possibilidades, né? Esse tipo de truque aí possui pouca chance de ser descoberto, por exemplo, por um sistema de controle, um anti-cheat, entre outras funcionalidades que os desenvolvedores possam colocar no código. Você basicamente programou um robô para jogar por você. Isso é bem legal. Aqui eu tenho um videozinho, esse fui eu que criei. Eu fiz uma automatização e queria compartilhar com vocês também. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. A ideia é que eu nunca fui muito bom nesse joguinho, nesse Timberman. E eu desenvolvi aqui, usando o Tense, um robozinho que joga Timberman por mim. Dá uma olhada no vídeo. Beleza, pessoal? Ele foi até meio que acabar o tempo, né? Porque eu setei uma velocidade menor e fez 203 pontos. A ideia é basicamente a seguinte. Então eu peguei esse microcontrolador, fiz uma interface com ele utilizando um chamado LDR, que é um sensor de luz. Ele sabe diferenciar cores, né? E diferenciar luz, né? A intensidade de luz. E a partir disso, a gente conseguia saber quando vinha o galho e quando você deveria mudar de lado. Então isso foi uma automatização que eu fiz. Beleza, tem como o cara rastrear essa automatização? Tem. Entretanto, se você começar a usar mecanismos de evasão, por exemplo, deixar randômico o delay de clique do mouse ou o delay de clique do teclado, de tecla, você começa a dificultar aí os mecanismos de defesa desses jogos ou dos aplicativos, você começa a dificultar que esses mecanismos te encontrem. É também um ótimo projeto para aprender eletrônica, para brincar com eletrônica. Por exemplo, também, você tem algum software que quer fazer um fuzzing nesse software e ele não tem uma interface muito amigável com o usuário, às vezes é uma frente de caixa ou algum mecanismo que foi pensado só para fazer uma função. Você consegue muitas vezes fazer um fuzzing utilizando esse tipo de plaquinha. As possibilidades são muitas aí. Então, concluindo a palestra, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: aprender eletrônica é bastante importante, é muito importante,
e vai melhorar muito o know-how dos profissionais de segurança. Então, aprender um pouquinho de eletrônica, você pode expandir consideravelmente o know-how de um profissional de segurança. Você ir para a área de pentest, começar a pensar fora da caixa, fora do gabinete, começar a utilizar esse tipo de gadget, pode ser um aumento, uma expansão considerável no seu know-how de pentest, tanto para pentester, quanto analista de SI, quanto desenvolvedor de exploit, entre outras coisas, né? Podem se beneficiar muito desse conhecimento relacionado a Arduino, Tense, Raspberry e eletrônica em geral, né? E graças a esses microcontroladores de baixo custo, aquela falsa sensação de segurança que era passada pelos equipamentos appliance, pelos equipamentos eletrônicos, está acabando. Por exemplo, portão eletrônico, por exemplo, alarme de carro, entre outros dispositivos eletrônicos fechados que não poderiam ser testados porque você não tinha aparelhos e aparato para testar esse tipo de segurança.